Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 20 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, intitulado Conversa entre Maitreya e Vidura. Vamos ao verso 1. Sri Shaunaka perguntou: Ó Suta Goswami, depois que a Terra foi reposta em sua órbita, que fez Swayambhuva Manu para mostrar o caminho da liberação às pessoas que nasceriam mais tarde? Shaunaka Rishi indagou acerca de Vidura, que era um grande devoto e amigo do Senhor Krishna e que abandonou a companhia de seu irmão mais velho, porque este último, juntamente com seus filhos, urdiu artimanhas contra os desejos do Senhor. Vidura nasceu no corpo de Vyasadeva e não era inferior a ele. De tal modo, ele aceitou os pés de lótus de Krishna de todo o coração e era apegado a seus devotos. Vidura purificou-se de toda a paixão, vagueando por lugares sagrados e por fim chegou a Hardwar, onde encontrou-se com o grande sábio que conhecia a ciência da vida espiritual e fez-lhe perguntas. Shaunaka Rishi, portanto, indagou: que mais Vidura perguntou a Maitreya? Shaunaka indagou acerca da conversa entre Vidura e Maitreya. Deve ter havido muitas narrações dos passatempos imaculados do Senhor. A audição de tais narrações é exatamente como banhar-se na água do Ganges, pois ela pode livrar-nos de todas as reações pecaminosas. Ó Suta Goswami, que toda a boa fortuna esteja contigo. Por favor, narra-nos as atividades do Senhor, que são todas magnânimas e dignas de glorificação. Que tipo de devoto pode saciar-se de ouvir os passatempos nectários do Senhor? Ao ser solicitado pelos grandes sábios de Naimisaranya a falar, o filho de Romarashana, Suta Goswami, cuja mente estava absorta nos passatempos transcendentais do Senhor, disse: por favor, ouve o que agora direi. Suta Goswami continuou: Vidura, o descendente de Bharata, deleitou-se em ouvir a história do Senhor, o qual, tendo assumido através de sua própria potência divina a forma de javali, divertira-se levantando a terra das profundezas do oceano e matando indiferentemente o demônio Hiranyaksha. Vidura então falou ao sábio da seguinte maneira: Vidura disse: já que conheces assuntos inconcebíveis para nós, dize-me, ó santo sábio, que fez Brahma para criar seres vivos depois de gerar os Prajapatis, os progenitores dos seres vivos? Vidura perguntou: como os Prajapatis, tais progenitores de entidades vivas como Mariti e Swayambhuva Manu,
criaram de acordo com a instrução de Brahma e como desenvolveram este universo manifesto. Desenvolveram eles a criação em conjunção com suas respectivas esposas, permaneceram independentes em suas ações ou produziram-na todos juntos? Maitreya disse: quando o equilíbrio da combinação dos três modos da natureza foi agitado pela atividade invisível da entidade viva, por Mahavishnu e pela força do tempo, a totalidade dos elementos materiais foi produzida. Impelido pelo destino da Jiva, o falso ego, que é de três tipos, desenvolveu-se do Mahatattva, no qual predomina o elemento de Rajas. Do ego, por sua vez, desenvolveram-se muitos grupos de 5 princípios. Separadamente, incapazes de produzir o universo material, eles se combinaram com a ajuda da energia do Senhor Supremo e foram capazes de produzir um ovo reluzente. Por mais de 1000 anos, o ovo brilhante pairou sobre as águas do oceano causal no estado inanimado. Então, o Senhor entrou nele como Garbhodakashayi Vishnu. Do umbigo da personalidade de Deus, Garbhodakashayi Vishnu, brotou uma flor de lótus refulgente como 1000 sóis abrasantes. Essa flor de lótus é o reservatório de todas as almas condicionadas, e a primeira entidade viva que surgiu da flor de lótus foi o onipotente Brahma. Quando esta suprema personalidade de Deus, que está deitada no oceano Garbhodaka, entrou no coração de Brahma, Brahma despertou sua inteligência, e com a inteligência invocada, começou a criar o universo como ele era antes. Em primeiro lugar, Brahma criou de sua sombra as coberturas de ignorância das almas condicionadas. Elas são em número de 5 e chamam-se Tamijra, Andatamijra, Tamas, Moha e Mahamorra. Por desgosto, Brahma desvencilhou-se do corpo de ignorância e, aproveitando-se desta oportunidade, os Yakshas e Rakshasas lançaram-se de um salto em busca da posse do corpo, que continuou a existir sob a forma da noite. A noite é a fonte da fome e da sede. Dominados pela fome e pela sede, eles corriam para devorar Brahma de todos os lados e gritavam: "Não o poupeis, colmei-o!" Brahma, o líder dos semideuses, cheio de ansiedade, pediu-lhes: "Não me comais, mas protegei-me. Vós nascestes de mim e vos tornastes meus filhos, portanto sois Yakshas e Rakshasas." Então, ele criou os principais semideuses que brilhavam com a glória da bondade. Ele derramou diante deles a refulgente forma do dia e os semideuses divertidamente tomaram posse dela. O Senhor Brahma, então, gerou os demônios de suas nádegas e eles gostavam muito de sexo. Por serem demasiadamente luxuriosos, eles aproximaram-se dele para copular. A princípio, o adorável Brahma riu da estupidez dos asuras, dos demônios, mas vendo aqueles descarados cada vez mais perto dele, ele encheu-se de indignação e, amedrontado, correu com grande celeridade. Ele aproximou-se da personalidade de Deus, que concede todas as bênçãos e dissipa a agonia de seus devotos e daqueles que se refugiam a seus pés de lótus. Ele manifesta suas inúmeras formas transcendentais
para a satisfação de seus devotos. O Senhor Brahma, aproximando-se do Senhor, falou-lhe assim: Meu Senhor, por favor, protegei-me desses demônios pecaminosos que eu criei sob vossa ordem. Eles estão enfurecidos pelo apetite sexual e vieram atacar-me. Meu Senhor, sois a única pessoa capaz de acabar com a agonia dos aflitos e de infligir agonia àqueles que nunca recorrem a vossos pés. O Senhor, que pode ver distintamente as mentes dos outros, percebeu a aflição de Brahma e disse-lhe: Abandona este teu corpo impuro. Sendo assim ordenado pelo Senhor, Brahma abandonou seu corpo. O corpo abandonado por Brahma tomou a forma do crepúsculo, quando o dia e a noite se encontram, uma hora que acende a paixão. Os asuras, os demônios, que são passionais por natureza, dominados que são pelo elemento de rajas, o modo da paixão, tomaram-no por uma donzela, cujos pés de lótus ressoavam com o tinir de sinos de tornozelo, cujos olhos estavam inchados de embriaguez e cujos quadris eram cobertos por tecido transparente, sobre o qual brilhava um cinto. Seus seios projetavam-se para cima, por estarem tão estreitamente unidos entre si, sendo demasiadamente contíguos para admitir qualquer espaço intermediário. Ela tinha nariz bem formado e belos dentes. Um sorriso adorável brincava em seus lábios, e ela lançava um olhar divertido para os asuras. Adornada com tranças escuras, ela escondeu-se, por assim dizer, acanhada. Ao verem aquela mocinha, todos os asuras entonteceram-se de apetite sexual. Os demônios louvaram-na. Oh, que beleza, que raro autocontrole, que desabrochante juventude! No meio de todos nós que estamos apaixonadamente ansiosos por ela, ela movimenta-se como alguém absolutamente livre da paixão, incorrendo em várias especulações sobre o crepúsculo, que lhes parecia dotado de uma forma de uma jovem mulher. Os asuras débeis mentais trataram-na com respeito e avidamente falaram-lhe da seguinte maneira: Quem és tu, ó bela mocinha? De quem és esposa ou filha? E qual pode ser o objeto de teu aparecimento diante de nós? Por que nos atormenta, desventurados que somos, com a inestimável mercadoria de tua beleza? Quem quer que sejas, ó bela mocinha, nós somos afortunados por ser capazes de ver-te. Brincando com uma bola, tens agitado a mente de todos os espectadores. Ó bela mulher, quando bates repetidamente a bola saltitante contra o solo com tuas mãos, teus pés de lótus não permanecem num só lugar. Oprimida pelo peso de teus seios desenvolvidos, tua cintura fica fatigada e tua clara visão fica, por assim dizer, embaçada. Por favor, entrança teus lindos cabelos. Os asuras, tendo sua razão obscurecida, tomaram o crepúsculo por uma bela mulher a revelar-se em forma enfeitiçadora, e eles apoderaram-se dela. Com uma risada cheia de profundo significado, o adorável Brahma gerou então por sua própria graciosidade, que parecia desfrutar-se a si mesma, as hostes de Gandharvas e Apsaras. Depois disso, Brahma abandonou aquela brilhante e amada forma de luar. Vishvavasu e outros Gandharvas de bom agrado tomaram posse dela.
O glorioso Brahma, em seguida, gerou de sua indolência os fantasmas e duendes, mas fechou os olhos quando viu-os nus, com seus cabelos em desalinho. Os fantasmas e duendes tomaram posse do corpo jogado fora sob a forma do bocejo de Brahma, o criador das entidades vivas. Também se conhece isso como o sono que causa a salivação. Os duendes e fantasmas atacam homens que são impuros, ataque este conhecido como insanidade. Reconhecendo-se cheio de desejo e energia, o adorável Brahma, criador das entidades vivas, gerou de sua própria forma invisível, de seu umbigo, as hostes de sádias e pitas. Os próprios pitas tomaram posse do corpo invisível, a fonte de sua existência. É por intermédio deste corpo invisível que os bens versados nos rituais oferecem oblações aos sádias e pitas, sob a forma de seus ancestrais falecidos na ocasião de Sraddha. Então, o Senhor Brahma, através de sua habilidade em esconder-se da vista, criou os Siddhas e Vidyadharas e deu-lhes aquela sua maravilhosa forma conhecida como Antardana. Certo dia, Brahma, o criador das entidades vivas, observou seu próprio reflexo na água e, admirando-se, gerou os Kimpurushas, bem como os Kinnaras daquele reflexo. Os Kimpurushas e Kinnaras tomaram posse daquela forma sombria deixada por Brahma. É por isso que eles e suas esposas cantam suas louvações, relatando as façanhas dele a cada aurora. Certa vez Brahma deitou-se com o corpo inteiramente esticado. Ele estava muito aborrecido, porque o trabalho da criação não andava a contento, e num estado de espírito taciturno, ele abandonou aquele corpo também. Ó querido Vidura, o cabelo que caiu daquele corpo transformou-se em serpentes, e mesmo enquanto o corpo rastejava para diante com suas mãos e pés contraídos, dele saltaram ferozes serpentes e nagas, expandindo seus capelos levantados. Certo dia, Brahma, o autógeno, a primeira criatura vivente, sentiu-se como se o objetivo de sua vida tivesse sido alcançado. Naquele momento, ele gerou de sua mente os manos, que promovem as atividades beneficentes do universo. O Criador, Senhor de si, deu-lhes sua própria forma humana. Vendo os manos, aqueles que tinham sido criados antes, os semideuses, os Gandharvas e assim por diante, aplaudiram Brahma, o Senhor do universo. Eles oraram: ó Criador do universo, nós estamos alegres. O que vós produzistes está bem feito. Uma vez que os atos ritualísticos foram agora estabelecidos convenientemente nesta forma humana, todos nós compartilharemos das oblações sacrificatórias. Tendo-se equipado com austera penitência, adoração, concentração mental e absorção em devoção, acompanhados pela falta de paixão e tendo controlado seus sentidos, Brahma, a criatura viva autógena, gerou grandes sábios como seus amados filhos. O Criador, não nascido do universo, deu a cada um daqueles filhos uma parte de seu próprio corpo, que era caracterizado pela profunda meditação, concentração mental, poder sobrenatural, austeridade,
adoração e renúncia. E assim terminamos esse capítulo 20. Aqui nesses versos podemos ver que a partir, né, dos estados mentais do Senhor Brahma, ele foi criando os vários tipos de entidades vivas, né, abandonando esse corpo, né, originado de sua consciência mental, que era corpo que iriam ser atraídos, né, como o ambiente dessas entidades vivas de diversas mentalidades. No final ele criou os manos, que seriam, né, os regentes dessas criaturas dentro do universo, e depois de sua austeridade, né, da sua adoração, concentração mental, absorção e devoção, acompanhados pela falta de paixão, Brahma gerou, né, os grandes sábios como seus amados filhos. Então, desde seres com natureza muito demoníaca e pervertida, até os sábios, né, que têm a natureza assim completa da profunda meditação, da concentração mental, poder sobrenatural, austeridade, adoração e renúncia, tudo foi, né, atribuído, né, nessas qualidades aos seres vivos de acordo com o tempo de manifestação da mentalidade do Senhor Brahma. Ele ia abandonando aqueles corpos dele que não tinha assim essa perfeição de austeridade, né, deixando como um encanto para esses outros seres vivos. Aqui também mostra, né, numa quantidade mais prolongada de versos, sobre a natureza dos demônios, assim. Então, esse corpo do Senhor Brahma se tornou o crepúsculo, e aí, né, dentro da ilusão, os demônios pensaram que era uma bela mulher, e mostra nesses versos, né, a atração da luxúria dos seres nesse mundo, assim, como a mente, né, de uma pessoa se perde ao contemplar a forma, né, feminina ou masculina, no caso aqui falou da forma feminina, mas essa luxúria, né, é o corpo do Senhor Brahma que se tornou o crepúsculo. O corpo que se tornou noite ficou com os rakshasas, né, o corpo que se transformou dia ficou com os Gandharvas, e aí tem toda essa sequência mística que se meditarmos mais profundamente, vamos ver a forma como o Senhor Brahma está criando esse universo, desde lá de Mahavishnu, né, que gerou os elementos, depois criou esse ovo universal, e daí Krishna entra, manifesta Brahma, e Brahma vai tendo suas experiências iniciais da criação, né, e vai abandonando as suas mentalidades em tipos de corpos sutis, que são respectivos, né, às mentalidades das diversas entidades vivas que estão aparecendo nesse mundo material. Então, assim que é feita a criação, né? E por fim ele cria os manos, que vão ser os administradores, né, os regentes, os que fazem as leis da humanidade em vários planetas, e depois também os sábios, né, que seriam os conselheiros, né, os espiritualizadores desse mundo, desse universo. Então está tudo certo, né? Assim, quando a gente vê, mas porque esse universo tem gente ruim, tem gente boa, mas isso é tudo... Porque quando o Senhor Brahma cria esse mundo, assim, ele está recriando um modelo anterior de universo. Então tudo já está presente na manifestação como deve ser, né? Podemos pensar que esse mundo material só tem que ter sábio, só santo, não é assim. Aqui é um mundo de dualidade. E aqui está mostrando o processo místico como o Senhor Brahma faz para criar, né? Se você quer um mundo plenamente de harmonia, de felicidade, de consciência, isso aí é no mundo espiritual. Aí você medita nos pés de Krishna, né? Se rende a Ele, ouve os sábios, os santos, né? E fazendo esse processo você se liberta, né? Tanto do lado bonzinho como do lado ruinzinho desse mundo,
e adquire a sua natureza como espírito puro, parte integrante de Krishna, e na hora da morte você volta para esse mundo de perfeição, onde tudo é amor, né? Todo mundo lá existe para amar a Deus em perfeição. E aí ocorre esse estado feliz de existência. É para lá que nós devemos almejar ir, né, depois da morte desse corpo físico. Certo? Mas aqui, nesse mundo aqui, todas essas ilusões, né, são corpos manifestados pelo Senhor Brahma, onde todo mundo fica encantado, né? Cada um na sua particularidade. Esse é o mistério, essa é a mística da criação desse mundo. E aqui, nesses versos, há um verso assim que eu achei especial para falar, porque falamos sobre termos assim que pode não ser entendido, né? Que em primeiro lugar o Senhor Brahma criou de sua sombra as coberturas de ignorância das almas condicionadas. Por isso que todo mundo aqui nesse universo é ignorante, por causa exatamente dessa sombra do Senhor Brahma que está, né, permeando toda a existência material. Porque se nós não fôssemos ignorantes, né, ou identificados com o nosso corpo material, a gente não estaria aqui nesse mundo material. Então, a primeira coisa que o Senhor Brahma tem que criar é exatamente a cobertura de ignorância das entidades vivas. Que esse aí é o corpo de sombra dele. Entende? Aí aqui que a gente está querendo, que eu estou querendo entrar, que essa cobertura, né, de ignorância em número de 5, que é chamado Tamishra, Andatamishra, Tamas, Moha e Maha Moha. Então, no significado de Srila Prabhupada é dito: as almas condicionadas, ou as entidades vivas que vêm ao mundo material para desfrutar do gozo dos sentidos, são cobertas no início por 5 diferentes condições. A primeira condição é uma cobertura de Tamishra, ou ira. Constitucionalmente, cada entidade viva tem independência diminuta. É abuso dessa independência diminuta a alma condicionada, né? Pensa que também pode desfrutar como o Senhor Supremo, ou pensar: por que não serei um desfrutador livre como o Senhor Supremo? Esse esquecimento de sua posição constitucional deve-se exatamente à ira ou à inveja. A entidade viva, sendo eternamente serva, parte integrante do Senhor Supremo, jamais poderá, por constituição, ser um desfrutador igual ao Senhor. Quando ela se esquece disso, contudo, e tenta igualar-se a Ele, sua condição chama-se Tamishra. Entende? Então, mesmo no campo de compreensão espiritual, essa mentalidade Tamishra da entidade viva é difícil de ser superada. Então, essa é a primeira condição, né, da nossa cobertura de ignorância, que é esquecer da nossa posição constitucional como parte integrante, né, amorosa de Deus. E por que esquecemos isso? Devido a essa cobertura de ira, né, ou de inveja de Deus, que nós queremos desfrutar sem compreender que Krishna é o desfrutador supremo, e também queremos ser igual a Ele. Então isso é impossível, porque primeiro Krishna desfruta, depois nós desfrutamos, né? Por isso que quando vamos comer, por exemplo, oferecemos primeiro a praçada para Krishna, o desfrutador supremo, e depois nós desfrutamos. Esse é o processo para tirar o falso ego, né? Você reconhecer quem é o Senhor proprietário, né, e desfrutador de tudo. Essa mentalidade nós não podemos esquecer. Se esquecer, entramos nessa Tamishra, essa ignorância. Certo? E aqui Prabhupada fala que é muito difícil de superar esse falso ego que quer viver independentemente de Deus. Então ele diz: na tentativa de escapar do enredamento da vida material, há muitos que desejam ser unos com o Supremo. Mesmo em suas atividades transcendentais, essa mentalidade Tamishra de baixo nível ainda continua, né? A pessoa
praticando a suposta vida espiritual, onde ele tenta ser um com Deus. E, na verdade, isso aí é o falso ego, de baixo nível. Mesmo que, aparentemente, a pessoa se exiba nesse mundo como um sábio, um samadhi, assim, que está entrando em Deus, né? Então, isso aí tudo a gente tem que compreender aqui nesses versos. Depois, a segunda cobertura, anda tamíjara, implica em considerar a morte como o fim derradeiro. Os ateístas geralmente pensam que o corpo é o eu e que tudo, portanto, termina com o fim do corpo. Deste modo, eles querem gozar da vida material tanto quanto possível durante a existência do corpo. A teoria deles é: enquanto viveres, vive prosperamente, nunca te importes de cometeres toda a espécie de supostos pecados, deves comer suntuosamente, esmola, pede emprestado e rouba, e se achas que roubando e pedindo emprestado está te emaranhando em atividades pecaminosas, pelas quais terás de pagar, então simplesmente esquece-te desta falsa concepção, porque após a morte tudo se acaba. Ninguém é responsável por nada que faz durante a vida. Essa concepção ateísta de vida está matando a civilização humana, pois está desprovida de conhecimento sobre a continuidade na vida eterna. Então, essa segunda cobertura, né? Que a pessoa não acredita na vida depois da morte, não acredita em espírito, não acredita em Deus, acha que tudo vai terminar. E se a gente ler lá o capítulo 16 do Bhagavad Gita, essas qualidades estão descritas assim por Krishna de uma forma direta. E se a gente avaliar, né, esse mundo atual de Kali Yuga, os demônios são assim, né? Eles não estão nem aí para quem está sofrendo, eles querem dinheiro, querem desfrutar ao máximo, né? Comer suntuosamente, quer roubar, pega emprestado, nem liga, assim, não tem reação pecaminosa se eu fizer isso, porque tudo vai acabar. Né? Isso tudo é uma falsa concepção, esse negócio de lei do karma, de ação e reação. Dessa forma, né? Essa é a ignorância que é a segunda cobertura que o Senhor Brahma criou para que a pessoa pudesse viver aqui nesse mundo material. Né? Sem viver pensando que é o corpo material. E daí, sendo assim, negligente com as leis de Deus, achando, né? Isso é uma forma de você também pensar que é Deus, né? Que você pode fazer tudo, né? Então, temos que meditar nisso. Porque muitas pessoas estão destruindo o mundo em função dessa concepção, dessa consciência, né? Dane-se o mundo, quando eu morrer... acabou, né? E aí o mundo que essas pessoas estão deixando para as futuras gerações é um mundo caótico. Por isso que Deus tem que vir em seus passatempos, eventualmente, e colocar ordem na casa, né? Entende? Porque esses demônios não têm limites, né? Imagina, Hiranyaksha, que a gente viu no outro capítulo, assim, ele queria dominar todo o universo e fazer o que quisesse, e ninguém tinha poder para igualar ele, né? Ele realmente era um demônio que dominou tudo. Então Krishna veio como Varaha e destruiu esse demônio. Por isso que no final do último capítulo fala, olha, se você entende Krishna, você é vitorioso já. Se você narra, né, esse passatempo, assim, né? Então, o Prabhupada fala que essa ignorância anda tamíjara deve-se a tamas, né? O modo da ignorância, onde você só pensa que é seu corpo. Depois diz, a condição sob a qual não se sabe nada sobre a alma espiritual chama-se tamas. Este mundo material geralmente é chamado de tamas porque 99% de suas entidades vivas ignoram sua identidade como almas. Quase todos estão pensando que são o corpo. Eles não têm informação sobre a alma espiritual. Quem é guiado por esta falsa concepção sempre pensa assim, este corpo é meu e qualquer coisa relacionada com este corpo é minha. Para essas entidades vivas desencaminhadas, a vida sexual é a base da existência material.
Na realidade, as almas condicionadas em ignorância neste mundo material são simplesmente guiadas pela vida sexual. E logo que têm a oportunidade de praticar sexo, apegam-se aos ditos lar, terra natal, filhos, riqueza e opulência. Então essa é aquilo que o devoto puro, né, Srila Prabhupada está falando, né? A maioria das pessoas, 99, né, ele fala assim, 0,9, né? Todo mundo está querendo só luxúria, só principalmente sexo, né? Todas as atividades dos seres humanos são movidas com essa motivação sexual, para no final a pessoa ser desejada, né, pelas mulheres, ou as mulheres serem desejadas pelos homens, né, porque as mulheres também, né, se enfeitam tanto, né, criam toda aquela competição entre elas para conseguir, vamos dizer, um bom homem. E o homem, ele fica competindo com os outros para conseguir coisas materiais para atrair a atenção das mulheres. Enfim, tudo no fim termina nesse desejo sexual, que é o moinho que está por trás ali, fomentando a mente da pessoa. Então, quando a pessoa está nessa atividade sexual, ele começa a pensar, né, que esse corpo, né, tudo que está relacionado a esse corpo é meu. Né? Então, ele quer possuir a mulher, ou a mulher quer possuir o homem, e coisas também, tudo, né? E por causa disso, né, como o sexo, como o elemento principal da vida de todos os seres que estão em tamas, no modo da ignorância, vêm os apegos, né, ao lar, à terra natal, filhos, riqueza e opulência. Então essa é a intenção das pessoas desse mundo atual, principalmente de Kali Yuga, né? Aí fala que conforme aumentam esses apegos, diz Prabhupada, morra, que é o terceiro, né, terceira cobertura, ou a ilusão do conceito corpóreo da vida também aumenta. Assim, a ideia de que eu sou este corpo e tudo que pertence a este corpo é meu, também aumenta. E à medida que o mundo inteiro é posto em morra, criam-se sociedades, famílias e nacionalidades sectárias, as quais lutam entre si. De modo que, quando está todo mundo pensando que tudo é meu, esse sentimento de egoísmo, né, a nível, né, nacional, acabam criando-se guerras, porque cada um quer que tudo seja seu, que o seu seja melhor, assim, não há fraternidade, não há nada. A gente pode notar no dia de hoje, né, como são, né? E também acontece isso a nível planetário, né? Existem seres que querem controlar a Terra, assim, que querem dominar a humanidade, né? E também, se der mole para a humanidade, ela vai querer dominar outros planetas, se der tecnologia, se der poderes. Então, tudo nesse mundo tem que ser devidamente ordenado pelos administradores, né? Ninguém pode ter poder maior do que a pessoa possa usar para o bem, né? Às vezes as pessoas usam mal, Deus tem que interferir, destrói tudo, mas parece que as pessoas não aprendem, né? Mesmo vendo os impérios, as civilizações antigas, todas destruídas, assim, mesmo assim os homens continuam querendo criar impérios ou situações particulares onde eles sejam imperadores, vamos dizer assim. Então isso é muito, muito triste, né? As pessoas estão sempre lutando entre si. E entre essas pessoas tem os devotos, né? Os devotos, né, que são uma raridade, como Krishna diz, né? Raramente uma alma se rende a mim, sai desse falso ego, desse desejo de possuir, de controlar, de negligenciar, né, os pés de lótus de Deus, porque acha que só existe essa vida, né, que não existe outra vida. Então isso aí é morra. Aí depois a quinta, né, chamada Maha Moha. Mahamorra significa enlouquecer pelo gozo material. Especialmente nessa era de Kali, todos estão dominados pela loucura de acumular parafernália para o gozo material. Essas definições são muito bem dadas no Vishnu Purana, onde se diz:
Aí fala aqui os termos em sânscrito, mas não bota o significado. Enfim, todo mundo nesse mundo material enlouqueceu. Todo mundo está robotizado, hipnotizado por um sistema que estabelece que a felicidade é o lucro, né? É conseguir as melhores coisas. E nessa loucura, né? Não é que as coisas em si, ou você ter coisas boas, sejam ruins, mas a loucura está exatamente que você esquece Deus e só quer acumular coisas. Por isso que esse mundo está nessa situação caótica. Excedeu, né, a acumulação das pessoas. E aí está se produzindo assim, irrestritamente coisas que estão poluindo o planeta, que estão gerando uma antissociabilidade, né? As pessoas todas desconfiadas, né? Sistema podre, vamos dizer assim, sistema estagnado que não tem nenhuma vida espiritual, vai ser sujeito à destruição. Então Deus tem que tomar uma atitude. Às vezes os semideus vêm, né, aqui nesse mundo, né, criam terremotos, ou criam guerras assim, mundiais, ou então botam uma epidemia assim, que faz todo mundo parar. Parar, porque, peraí, não é assim, né? Então, são formas que as hierarquias trabalham para parar essa mentalidade demoníaca do mundo e fazer com que elas repensem, né? Um pouco assim, que elas se voltem para seus corações e entendam a espiritualidade, o propósito da vida humana, as leis de Deus, né? Porque Deus não cria esse mundo assim para que nós sejamos assim viróticos, né? Destrutivos à plataforma planetária. Temos que reconsiderar tudo isso, né? Sair dessa sombra, né? Dessa escuridão, dessa ignorância e voltar a nos estabelecer na vida espiritual. Por isso que Krishna vem, por isso que Chaitanya Mahaprabhu veio nessa forma misericordiosa, está nos dando o santo nome do Senhor Krishna. Então qualquer pessoa ignorante que começa a cantar o santo nome, começa a dar atenção aos pés de lótus de Deus, né, a voltar o seu coração para a espiritualidade, essa pessoa vai se purificando gradualmente até chegar ao ponto que Krishna fala que é para a gente ficar, né? Porque quando Krishna cria esse mundo, ele cria também as leis de regulações de desfrute desse mundo. Você quer desfrutar desse mundo, mas tem que ter uma lei, né, de justiça, de amor, né? Você pode desfrutar, mas sem deixar que falte para o outro. Dessa forma, ou então todo mundo desfruta abundantemente, como lá nos mundos celestiais, né? Então, se você quer ter uma vida assim super próspera, riquíssima, né, opulenta, você vai lá para o planeta celestial. Aqui no mundo material ainda estamos num planeta de expiação, que está sendo gerado muito karma. Então temos que pensar nisso profundamente e pelo menos, né, cada um particularmente que entendeu isso deve agir como uma luz favoravelmente para impregnar a atmosfera do planeta ou aonde você estiver tendo as suas experiências nesse mundo material, ser um agente positivo de Deus, um instrumento divino nesse mundo. Ok? Mas na verdade, no fundo, tudo isso aqui é um sonho, é uma grande ilusão. De modo que todo mundo deve se estabelecer em sua posição espiritual, se desapegar do mundo e trabalhar o máximo possível, né, em serviço devocional para voltar para o mundo espiritual. É isso que o Bhagavatam vem nos ensinar, né? Então esses versos são maravilhosos, que vai mostrando tudo isso, assim, como que os respectivos seres da criação existem nas diversas mentalidades do Senhor Brahma, que abandonou esses corpos, deixando, né, que eles ficassem encantados por determinadas energias que o Senhor Brahma manifestou, porque tudo aqui é o corpo do Senhor Brahma, certo? Esse universo, quem cria, né, é o Senhor Brahma, certo? Então todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, todas as glórias ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!